Boa noite, gente. Boa noite. Estão todos bem? Sim. E que saiam daqui cada vez melhor, né? É uma alegria estar de volta aqui com vocês. E eu posso dizer feliz ano novo, né? É a primeira vez que eu estou vindo aqui, ainda em janeiro. Então, feliz 2025 para todos nós. Que façamos deste ano o melhor ano das nossas vidas. E quando eu voltar aqui no final do ano, ou no ano que vem, eu vou repetir o mesmo discurso em 2026. Que sejamos um pouquinho melhor a cada dia. Bom, gente, eu sou fã desse trem aqui. O nome desse livro é Boa Nova e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Eu já estive aqui anteriormente falando do capítulo 11 desse livro, que é o Sermão do Monte. E esse capítulo eu tenho um chamego, porque eu gosto demais desse sermão, que fala das bem-aventuranças. Só que a gente tem que começar mais ou menos do começo, né? Eu já comecei no capítulo 11, então hoje eu vou fazer um resumão do capítulo 1, 2, mas o capítulo de hoje mesmo é o 3. Porque eu vou falar do 1, do 2 e do 3, porque a gente precisa entender o contexto da situação deste livro desde o começo para chegar onde nós estamos, tá bom? E aí, essa imagem linda, né, de Jesus chamando. Tudo bom, Luiz? Boa noite. Chamando. Será que nós vamos seguir esse chamado de Jesus? Será que nós vamos caminhar com Jesus? Todo mundo aqui é cristão, gente? Todo mundo acredita em Jesus? Ele é tão importante que o nosso tempo é dividido antes dele e depois dele, né? Mas tem gente que não acredita, acha que Jesus é lenda. Cada um com as suas crenças, né? A gente respeita. E aí nós vamos começar o nosso caos. Boa nova, gente, é boas notícias. É as mensagens que Cristo trouxe do reino de Deus, do reino dos céus, dependendo aí da tradução que a gente encontrar. Essas mensagens que Jesus trouxe, gente, vocês acham que todos receberam bem as mensagens de Jesus? Sim ou não, gente? Não. Deu ruim para Jesus na época, né? Tanto é que foi crucificado. E aí, gente, quando vamos começar aqui no primeiro capítulo, Humberto de Campos vai dizer que houve uma preparação para que Jesus chegasse no tempo em que ele chegou. Foram 300 anos de mais ou menos paz naquela região em que ele nasceu. Quando nós encarnamos sozinho ou tem algum pessoal de apoio para nós? Quem é o nosso pessoal de apoio, gente? A nossa família, o primeiro pessoal de apoio. Então, quem foi o pessoal de apoio de Jesus? Maria e José. Maria teve o seu grande compromisso ali como mãe do Cristo e José, o grande guardião. E aí, no começo desse livro, nós vamos ver o exemplo da responsabilidade de um pai e de uma mãe a guiar uma vida. Jesus já estava preparado desde pequeno. No capítulo 2, nós vamos ter um caos de Maria e Isabel batendo um papo, falando sobre os meninos delas. Vocês lembram quem é o primo de Jesus? João Batista era o primo de Jesus, que nasceu um pouquinho antes de Jesus. Tanto é que quando Isabel estava grávida de Batista e Maria estava no início da gravidez, Batista dá um chute assim na barriga de Isabel e ela fala: abençoada seja, bendita seja para Maria. Porque ela reconhece ali no ventre de Maria já o Cristo. E aqueles dois seres, gente, foram realmente muito especiais. João Batista, com seus 5, 6 anos, já pregava nas ruas, nas estradas. Quem tem um filho com 5, 6 anos pregando na estrada aí? Isabel e Maria tinham. Quando elas menos esperavam, elas tinham que buscar os meninos longe da casa porque eles estavam cuidando de alguém. Ou pregando as lições de Deus. E aí no terceiro capítulo, gente, o capítulo 2 é Jesus e o precursor. João Batista iniciou o processo de Jesus. Preparou o caminho para que Jesus começasse a fazer as suas pregações. No capítulo 3, nós vamos ver
as primeiras pregações de Jesus. Eu vou resumir e vou ler um pouquinho, tá bom? Os pontos importantes que são palavras do autor, eu vou respeitar e a gente vai comentar. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com Batista no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor, até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água fresca. Entre as inclemências da estrada agreste de Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou. Gente, Jesus já tinha conversado com um primo, ele tinha passado pelo seu processo de reflexão, de meditação, antes de começar a sua jornada. Quando ele sai do deserto, ele vai até a cidade de Jerusalém. Chegando na cidade de Jerusalém, ele encosta num templo. Quem já leu o livro Paulo Estevão? Fica aqui a dica de recomendação de leitura. É muito bom, gente. Nesse livro do Paulo Estevão, nós vamos ver o primeiro mártir do cristianismo depois de Jesus, que é Estevão. Estevão, gente, foi o fogo que os apóstolos receberam depois que Jesus foi crucificado. Quando Jesus foi crucificado, os apóstolos ficaram tipo assim, café meio fria, ficaram assim meio órfão, meio perdido. E quando Estevão apareceu, foi aquela pessoa que pregava com fervor. Sabe aquela pessoa que fala e te dá ânimo, que você fala assim, eita que eu acredito no que essa pessoa está falando? Estevão era assim. Só que ele também trouxe muita atenção do Sinédrio. E adivinha de quem ele trouxe atenção? De Saulo de Tarso. Saulo de Tarso já ouviram falar? Que vai virar Paulo? Pois é, Paulo perseguiu Estevão até matar ele. Não vou falar mais, tá? Vocês procurem ler o livro. Mas Saulo de Tarso ficava mordido, gente. Porque Estevão era simples e tinha uma sabedoria, uma inteligência que ele não estava acostumado a lidar. E ele ficava incomodado porque ninguém podia ser melhor que ele. E nesse trecho que a gente vai ver agora é exatamente sobre isso. Sobre a arrogância do ser humano. Vamos observar com atenção? Quando Jesus estava sentadinho ao lado do templo, chega um grupo e começa a olhar para Jesus. Fala, quem é esse aí que está parado? E aí um sacerdote do templo chega para Jesus e fala assim, Galileu, que fazes na cidade? E ele responde, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? E que pensas tu que venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Haná com uma gargalhada de desprezo. E continuando suas observações irônicas, perguntou, com quem contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e seus companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Pergunta, quem achou gente boa o sacerdote que começou a conversar com Jesus? Simpático? Quando ele se referiu a Galileu, ele se referiu com desprezo, porque os galileus eram desprezados. E aí Jesus fala do reino de Deus, buscando a fundação do reino de Deus. O que é o reino de Deus, gente? Estou escutando os grilos. Quem acha o que é o reino de Deus? Reino de Deus é briga? É paz? Sim ou não? É fraternidade? É caridade? É briga? Então tá. Reino de Deus então é algo físico? Naquela época eles achavam que era.
Quando se falava de reino, eles ligavam essa situação, a essa expressão, a um lugar. Então Jesus, quando falou para ele estava falando de um lugar dentro de si. Só que para ele, quando falava de reino de Deus, estava falando com ostentação. As sinagogas eram lugares que eram com ouro. A roupa dos sacerdotes eram das mais caras. Então, para ele ser um representante de Deus, tinha que estar na estica, tinha que estar todo trabalhado no ouro. E Jesus era pobre, gente. As roupas dele não eram chique, nem tinha duas, ele só tinha aquela e pronto. Quando o sacerdote ouve isso, ele fica tentando humilhar Jesus. Vocês perceberam um certo deboche ali na última frase que ele falou? Que ele falou assim: com quem contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e teus companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe? Então ele só poderia fazer essa empreitada dele se tivesse alguém rico apoiando, certo? E aí ele continua. Jesus, sempre falando com humildade, fala assim: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E aí Haná fala assim: sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina. E já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Chamou Jesus aí de porcaria. E o povo que acompanha ele também. Isso é respeito, gente? Seres humanos fazem isso, gente? Agora vamos trazer para nós. Evangelho é aprendizado. Sempre ouvimos para aprender com o outro, mas trazer para nós. Quando nós estamos com alguma discussão com alguma pessoa, para eu defender o meu ponto de vista, eu humilho as pessoas? Não precisam me responder, gente. Isso é íntimo, é muito pessoal. A gente não se observa diante das nossas situações. O politicamente correto nos diz que a gente não deve fazer. Mas nos nossos momentos de nervos à flor da pele, no calor do momento, nós nos excedemos às vezes. Sim ou não? Senão, gente, não teria nós aqui na Terra, no planeta de provas e expiações. Simples assim. Para nos curar, nós devemos enxergar as nossas doenças. Quando reconhecemos as nossas doenças, nós podemos trabalhar no processo de cura. Mas eu preciso reconhecer. Então eu sou egoísta? Eu sou ciumento? Eu não gosto de dividir as coisas com o amiguinho? Precisamos trabalhar isso no nosso íntimo. Quando você doa as coisas porque está bom ainda em condição de uso ou porque você está querendo se livrar do lixo dentro de casa? Peguei pesado? Gente, já recebi sacos de doação que era lixo. Trabalhei durante um tempo em assistência às pessoas em vulnerabilidade social. A gente fazia campanha de arrecadação porque a maioria das pessoas que eram atendidas eram homens e não tem roupa para homens. E aí a gente fazia campanha, ia buscar no maior amor. Quando recebia, a gente já recebia até fralda suja. Ser humano. Faz parte. Fiquei ofendida? Não. É uma oportunidade de aprendizado ali. Quando Jesus estava dando a lição ali para Haná, ele fala assim para o sacerdote, já que para o sacerdote as coisas importantes estavam no mármore, no ouro, na apresentação do externo, Jesus fala assim para ele: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior à da boa vontade sincera.
Quando nós estamos transbordando com tudo de melhor que nós temos, nós estamos entregando o nosso ouro, a nossa riqueza, para quem quiser. E quando entregamos isso, nós transbordamos. Não nos falta nada. Pelo contrário, multiplica. E o sacerdote, gente, quando ouviu aquilo, ele ficou com raivinha. Ele só faltou bater o pé. Eu fiquei até imaginando a situação. E aí ele ficou impressionado com a resposta e com a inteligência de Jesus. E ele fala assim: conheces Roma? Ou Atenas? E Jesus responde para ele assim: conheço o amor e a verdade. E aí ele fala assim: tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? E Jesus responde assim: sei qual é a vontade de meu Pai que estás nos céus. Haná nesse momento fica bravo e sai andando e deixa Jesus ali. Ele não gostou do que ouviu. Quando Jesus terminou de falar ali com Haná, ele vai até o lago. E lá ele encontra André e Simão Pedro. Ele estava sobre o barco e ele vai até lá, se aproxima. André já tinha visto Jesus, abre um sorrisão para Jesus e Jesus convida Pedro a seguir ele, a construir o reino de Deus. Pedro fala assim: eu? E aí Jesus: sim. E depois que eles saem dali, eles vão até Levi. Vocês lembram quem é Levi? Levi, cobrador de impostos, que vai virar Mateus, publicano, persona não grata. Ninguém gostava dele, nem os discípulos que estavam acompanhando Jesus. Por quê? Porque ele trabalhava para os romanos. Era um judeu que trabalhava para os romanos, era considerado um traidor. Até que quando Jesus chega ali no posto de Levi, fala assim: vem e me segues. Mateus, Levi para, larga tudo e segue Jesus. E aí Jesus chama os apóstolos para a casa de Pedro, e aí ele fala sobre o evangelho, sobre o reino de Deus, o que seria. E Pedro fala assim: um reino? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. Pedro entendeu também que o reino que Jesus estava falando era um lugar físico. Jesus sorriu pacientemente e viu que tinha um grande trabalho ali para fazer. E aí naquele mesmo dia, Jesus vai com os apóstolos até uma praça que ficava próxima ao lago e fala assim, Jesus tem essa reflexão: Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Haná, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divinos. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para sua construção eterna e sublime. Converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria e, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Gente, eu resumi muito esse capítulo, mas vale a pena ler na íntegra. Tem disponível em PDF na internet, ou se preferir o livro, é maravilhoso também. Eu adoro pegar livro e fazer um monte de anotação. Mas vamos lá. Nós vimos algumas coisas importantes nessa história. Nós vimos o apego à materialidade, a oportunidade aproveitada. E aí nós vamos falar: nós somos matéria ou nós somos espírito? 1 ou 2? Vamos lá. Eu quero ouvir isso forte para saber o que eu tenho que falar depois. Nós somos matéria ou somos espírito? 1 ou 2? 2. Muito bem. Somos espírito encarnados. Nós estamos na matéria.
Matéria é tudo que importa? Não. A matéria é um instrumento para o nosso espírito aprender. Graças a essa matéria nós aprendemos bastante. Mas ela não é tudo. Paulo de Tarso fala que nós devemos renovar a nossa mente sobre as coisas do mundo, porque nós somos agarrados muito às coisas do mundo. O que é ser agarrado às coisas do mundo? Nós, às vezes, temos até a consciência de que somos espíritos, mas quando chega aqui na Terra, nessa matéria, a gente fica preocupado só com os boletos. Sim ou não? E aí, quando a gente fala assim, o meu espírito está na matéria, eu tenho que cuidar da minha matéria. Vou começar a puxar a orelha, tá, gente? Com amor. Reflexões, tá? Como eu estou cuidando dessa matéria para o meu espírito durar mais tempo aqui, encarnado? Todo mundo está se alimentando direitinho? Está dormindo direitinho? Está fazendo higiene do sono? Está fazendo os alongamentos aí para não ficar travado? Está indo para a academia? Está bebendo água direitinho? 2 litros por dia? Para nós que somos adultos? Quando você acorda descansado ou acorda cansado? Só cuidando da matéria. Agora vamos cuidar do nosso espírito que está nessa matéria. Tem feito uma meditaçãozinha aí? Tem feito uma comunhão com Deus? Está orando? Tem tido contato com a natureza? A gente está do lado da praia. Tem ido à praia? Andar descalço? Qual o conteúdo que eu assisto? Que música que eu estou ouvindo? Isso é processo de educação do ser, gente. Educação do espírito que está na matéria. Porque nós não estamos aqui para satisfazer a matéria. Nós estamos aqui para aprender com ela e evoluir. Um pouquinho a cada dia. Mas mesmo assim evoluir. Se possível. Porque a gente não está aqui para aumentar a nossa conta. Né, gente? Sim? Sim. Então tá bom. Nesse nosso processo de aprendizado, nós temos muitas oportunidades e muitos chamados para aprender. Jesus chamou os apóstolos. Foi até Pedro, foi até André, foi até Levi. Eles tinham 2 opções. Aceitar ou não. Será que a gente tem aproveitado as nossas oportunidades da nossa vida? Com sabedoria? Eu vou contar um caos para vocês. Eu estava até conversando. Não é para vocês chorarem não, tá, gente? É só para mostrar que eu não aproveitei uma oportunidade. Meu pai começou a remar em volta de 2013, 2014. Meu pai tinha caiaque, gente. Meu pai remava. E aí ele participou de competição. E aqui em Santos ele participava de uma turma chamada Turma do Remo. O pessoal remava por aqui, dava apoio às competições de natação. E ele falava, filha, vamos remar? Eu falava, pai, remar, não aguento nem comigo, eu vou remar. E aí ele falou, não, vamos, ali de levinho. Eu falei, pai, eu nem sei nadar direito, eu vou ficar presa nesse negócio aí, eu vou ficar afogada. Ele falou, não, eu te ensino. Aí eu falei, não, pai, deixa para uma outra oportunidade. Meu pai remou firmemente até 2021. E aí ele falou assim, quando a gente viajar da próxima vez, a gente aluga um e rema. Só que meu pai não tinha mais condição física. E aí passou. E aí meu pai faleceu o ano passado. E aí eu falei, caraca. Cheguei na casa do meu pai, tava os 2 caiaques lá dele, né? Eu fiquei olhando pro caiaque. Eu falei, puxa vida, eu vou remar. No domingo eu remei. Fui de canoa havaiana com as minhas amigas. E aí na remada, eu falava assim, pai, eu não tive a oportunidade de remar com o senhor, mas estou aqui com o senhor e pelo senhor. E foi lindo, gente, porque eu me senti completa. Tava com saudade? Sim.
Mas era um amor que preenchia porque eu estava honrando aquela pessoa que me deu a vida. Foi uma oportunidade maravilhosa de me curar por não ter me permitido viver naquela situação, mas eu estava me permitindo viver com ele porque o amor, gente, só troca de lado, continua igual. Ele com certeza estava comigo a cada remada. E eu sou muito grata à oportunidade de conhecer essa doutrina consoladora que nos diz que a vida continua depois da vida, que a gente só muda de lado. E que ela nos diz também que a gente, para ser melhor, só tem que ser melhor um pouquinho que nós mesmos, um pouquinho a cada dia. Então, nessa grande reflexão que o Evangelho nos traz, como é que eu estou aproveitando as minhas oportunidades? Nossas oportunidades que nós precisamos de lucidez. Porque às vezes a gente se perde com as nossas confusões do nosso dia a dia, com o nosso barulho mental. Porque nós olhamos para muitas coisas ao mesmo tempo e não focamos no que é mais importante. Nós precisamos aprender a nos conectar conosco e com o Criador. Quando Jesus foi questionado, sofreu deboche ali, ele estava convicto da sua missão e do que ele tinha que fazer. Se ele não tivesse consciência do que ele tinha que fazer, ele tinha se afundado no deboche do sacerdote. Como estou lidando com os meus medos? Como eu estou lidando com as minhas oportunidades de superar os meus medos? Quando alguém fala alguma coisa desagradável para você, como você reage diante dessa situação? É nessa situação que você está tendo a oportunidade de exercitar o amor próprio, a autoconfiança. A autoconfiança não é arrogância. Eu gosto de repetir muito os ensinamentos de Jesus. E o mais importante de todos é que ele deixou para a gente, que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. O grande convite é que sejamos mais humanos, principalmente conosco, porque a gente ainda se maltrata demais. A gente ainda não sabe o que é amor próprio. Amor próprio não tem nada a ver com roupa nova. Amor próprio não tem nada a ver com corte de cabelo ou unha pintada. Amor próprio é se tratar como o ser mais importante da sua vida, porque aí você vai tratar o outro da mesma maneira. E começa em nós. Que tenhamos a lucidez, a sabedoria, para nos tratar como seres preciosos como somos e aproveitar essas oportunidades de aprendizado. Se a gente errar, tá tudo bem. A gente aproveita a próxima oportunidade. O importante é seguir em frente, fazendo melhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos seguir Ele, porque o destino é certo. A gente vai rumo ao Pai. Todos nós somos amor e luz. Então, brilhe a vossa luz. Muito obrigada, gente. Que Jesus nos abençoe, que todos possam retornar para os seus lares bem melhores do que aqui chegaram. E com certeza, tenham mais compaixão, misericórdia por si e pelo seu próximo. Obrigada, gente. Boa noite.